Temos as imagens na tela com a bandeira que você citou sendo queimada. O que estão gritando? Os Estados Unidos novamente enfrentam risco de guerra civil após o assassinato de uma mulher desarmada por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. Neste exato momento, uma onda de protestos está varrendo a América. As pessoas estão queimando bandeiras dos Estados Unidos, gritando por justiça com cartazes Fato Trump e desenhando cartazes antigovernamentais. E já começaram até mesmo os primeiros confrontos com a polícia e os oficiais do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. A questão é que, na véspera, o Serviço de Imigração dos Estados Unidos da América atirou e matou uma mulher durante a revolta em Minneapolis. Ela bloqueou a estrada com seu carro e supostamente tentou atropelar um dos agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, e foi aí que o prefeito de Minneapolis saiu em defesa da mulher e exigiu que o Serviço de Imigração, cito, caísse fora da cidade, enquanto Donald Trump e a Casa Branca defenderam o Serviço de Imigração, chamando a mulher morta de radical e alegando que ela, cito, intencionalmente e cruelmente, atropelou o agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, que atirou nela em legítima defesa. Chegou ao ponto de a ministra da Segurança Interna dos Estados Unidos da América, Christina Ohm, declarar que isso foi uma ação coordenada de radicais. Aqui é importante fazer uma observação. Nessa mesma cidade, em 2020, um policial matou George Floyd e depois disso começaram manifestações em massa. Black Lives Matter. Desta vez, tudo pode se repetir. Neste episódio, vamos analisar os detalhes do ocorrido e possíveis consequências. Vamos analisar o que aconteceu quadro a quadro e tentar entender quem está certo em toda essa história. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário seu neste episódio. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube e eu ficarei muito grato por isso. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram, o link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Novos encontros. Então, os moradores da cidade americana de Minneapolis estão indignados e agora estão protestando depois que, na quarta-feira, um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos da América atirou a queima-roupa e matou Rennie Nicole Good, de 37 anos. O tiroteio aconteceu depois que o governo federal aumentou o controle sobre o cumprimento das leis de imigração após um escândalo envolvendo assistência social que levou o governador, na prática, a retirar sua candidatura à reeleição. Aqui vale ressaltar imediatamente que a mulher morta pelos agentes, Good, era cidadã dos Estados Unidos da América e mãe de 3 filhos. E o marido dela, pai do filho mais novo, que faleceu há 3 anos, era veterano do Exército dos Estados Unidos da América. Ou seja, ela definitivamente não tinha nenhuma relação com a luta contra migrantes. E com certeza não era uma imigrante ilegal nos Estados Unidos da América. Os parentes da mulher assassinada contaram que ela levou seu filho de 6 anos para a escola e estava voltando para casa com seu parceiro. Mas agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, o Serviço de Imigração dos Estados Unidos da América, bloquearam o caminho deles. Quando os policiais se aproximaram deles, a mulher tentou fugir e então um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega atirou na cabeça dela. E é aqui que chegamos à análise das gravações em vídeo que temos agora. Depois que, na quarta-feira, um agente do Serviço de Imigração e Alfândega em Minneapolis atirou em uma mulher, o presidente dos Estados Unidos da América declarou que a gravação do incidente mostrou como a mulher atropelou o agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega de forma cruel, intencional e maldosa. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos da América, logo após o tiroteio, também afirmou em seu comunicado que a mulher tentou atropelar os policiais com seu carro e que ela intencionalmente tentou matar os agentes. Mais tarde, a senadora Tina Smith, que é democrata do estado de Minnesota, onde tudo está acontecendo, identificou a mulher como Rennie Nicole Good, de 37 anos, e afirmou que ela definitivamente não tinha intenção de matar ninguém.
A ministra da Segurança Interna dos Estados Unidos da América, Christina M., declarou em uma coletiva de imprensa no Texas que a mulher atacou os policiais e tentou atropelá-los e colidir com seu carro depois que os policiais ficaram presos na neve. No entanto, 3 gravações de vídeo do local do incidente mostram alguns detalhes que não coincidem com a versão oficial do governo americano. Então, o que mostram os vídeos? Em um dos vídeos, a mulher é vista primeiro em seu carro, que está parado perpendicularmente no meio da rua. Bem, ou seja, dá para ver que o carro realmente está bloqueando a rua ou que ela parou desse jeito. E aqui é importante prestar atenção ao fato de que o SUV da mulher pode estar parado perpendicularmente na rua, justamente porque alguém está bloqueando o caminho dela. Outro carro cinza, que supostamente pertence ao Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, e aparentemente é a esse carro que Christina M. está se referindo, dizendo que ele simplesmente ficou preso na neve e de forma alguma bloqueou o caminho dessa mulher. E neste vídeo dá para ver como o policial, que em breve vai atirar nessa mulher, caminha atrás do carro dela em direção à frente do veículo. Outra pessoa, sem uniforme e não identificada, acompanha o policial e aparentemente grava tudo com o celular. Em seguida, 2 policiais federais chegam de caminhonete até o carro e dá para ver a mulher acenando para ele pela janela. Os policiais saem da caminhonete e vão até o carro da mulher. No vídeo, dá para ouvir claramente os agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega que se aproximam do carro gritando várias vezes: "Saiam do carro!" e depois começam a xingar, a falar palavrão e gritam grosseiramente: "Saiam do carro!" Editor de legendas. E a revisora Yegorova. Em frente. No vídeo, é possível ver como um dos 2 policiais puxa a porta do motorista da mulher, enquanto o outro policial se aproxima da frente do carro pelo outro lado, tentando bloquear o movimento do veículo. Muito provavelmente, nesse momento, a mulher nem vê o policial que se aproximou do carro pela frente, porque toda a atenção dela está voltada para o agente que, nesse mesmo momento, tenta abrir a porta do carro. E, ao lado dela, tenta abrir a porta puxando a maçaneta. Posso supor que nesse momento a mulher talvez nem veja quem está à frente do carro. Em seguida, o carro começa a andar de ré, enquanto um policial continua puxando a maçaneta da porta e o outro policial está na frente do carro. No final, o carro começa a se mover para frente e, ao mesmo tempo, o terceiro policial que se aproximou do carro saca a arma e a aponta para a mulher, afastando-se da frente do veículo. Ou seja, dá para ver que ele se afasta e o vídeo termina aí. Mas aqui é importante destacar que, em uma gravação feita de outro ângulo, é possível ver que o carro da mulher realmente atropela o policial antes que ele faça o primeiro disparo contra a motorista. O carro entra em contato com o policial antes que ele dispare sua arma, depois acelera e colide com um carro estacionado próximo. Ressalto novamente que nesse momento a mulher provavelmente está sendo abordada por outro policial, que tenta abrir a porta do carro dela. No primeiro vídeo, é possível ver o policial se movendo da frente do carro em direção ao motorista. Em seguida, o policial, que estava fora da trajetória do carro, faz mais 2 disparos contra a mulher que está ao volante. No vídeo, é possível ver o policial guardando a arma no coldre enquanto o carro avança, depois acelera bruscamente e colide com outro veículo e um poste na beira da estrada. O motorista já devia ter sido baleado pelos agentes.
No vídeo é possível ver o policial que efetuou os disparos e a pessoa que aparentemente estava filmando ele. No vídeo, eles correm em direção ao carro e àquela mulher, e depois é possível ver o policial se afastando do carro e pedindo para que outros liguem para o 911. E então, depois de tudo o que aconteceu, a administração de Donald Trump sai em defesa do policial. A porta-voz do Departamento de Segurança Interna, Christina Owen, afirmou que o agente federal usou seu treinamento para salvar a própria vida e a dos colegas. Ela afirmou que a mulher morta, Good, supostamente, abre aspas, perseguia os policiais e atrapalhava o trabalho deles durante todo o dia, além de tentar usar seu carro como arma para atropelar intencionalmente um policial. Segundo Owen, a mulher supostamente não estava levando nenhuma criança para a escola, nem voltando para casa naquele momento, mas sim perseguindo intencionalmente os agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega e atrapalhando o trabalho deles durante todo o dia. E então veio o ápice quando eles decidiram, por algum motivo, apontar uma arma para ela. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, também saiu em defesa dos agentes de imigração. Trump acusou, como ele mesmo disse, abre aspas, a esquerda radical de ameaças, ataques e ações deliberadas. Nas ações dos nossos funcionários, das forças de segurança e dos agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, toda a retórica da equipe de Trump se resume ao fato de que os agentes não têm culpa e a mulher morta fazia parte de alguma operação provocativa planejada contra os agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. Ao mesmo tempo, os políticos de Minnesota estão indignados e acusaram a administração de Donald Trump, afirmando que suas medidas severas de combate à imigração levaram ao tiroteio fatal. Continuação. E o governador Tim Walz alertou que está pronto até mesmo para mobilizar a Guarda Nacional do Estado para enfrentar os agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. O prefeito da cidade de Minneapolis, Jacob Frey, contestou a versão do Ministério da Segurança Interna e pediu que os agentes fossem embora de Minneapolis. Ele também afirmou que este momento em Minneapolis testa a resistência da nossa república, sugerindo que isso não é um problema de um estado isolado, mas sim de todo o país. No momento, seguem os protestos em Minneapolis contra as ações dos agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. O chefe do Departamento de Polícia de Minneapolis, Brian O'Hara, afirmou que a tensão na cidade, na verdade, vinha aumentando por várias semanas antes do tiroteio fatal de ontem. A seguir, uma citação dele. Eu disse abertamente que temia uma tragédia, que um agente federal ou um civil pudesse ser gravemente ferido ou morto. E também que esse aumento da tensão e as muitas emoções em relação a essas questões podem levar a distúrbios civis. Foi exatamente isso que aconteceu em nossa cidade há 5 anos, quando ocorreram os verdadeiros distúrbios civis mais horríveis e destrutivos da história do nosso país. Isso foi uma referência, aliás, ao Black Lives Matter depois que os policiais mataram George Floyd. 5 anos antes já ocorrera tragédia semelhante e agora tudo indicava que se repetiria. Ao mesmo tempo, a equipe de Donald Trump enviou agentes da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos da América para o estado de Minnesota. Foi declarado que eles representam uma mistura de uma equipe especial de resposta rápida da agência e uma unidade tática da Patrulha de Fronteira. Os funcionários da BORTAC, como são chamados abreviadamente, geralmente são treinados para controlar e dispersar multidões. Spray de pimenta e gás lacrimogênio estão entre os recursos deles. Os agentes utilizam esses recursos para controlar e dispersar a multidão, como mostram vídeos em que usam gás contra manifestantes. E, no geral, as imagens mostram que os agentes federais, oficiais e representantes das forças de segurança não estão sendo muito delicados com os manifestantes. E já se sabe que as escolas de Minnesota foram fechadas por pelo menos uma semana, pois as autoridades temem protestos semelhantes aos eventos de 2020, após a morte de George. Legendas por Dimatorzok. Seguiremos acompanhando, por hora deixo reticências. Deixe sua opinião e emoções nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like.
É isso, cuidem-se, até mais a todos.